A gente vai falar hoje sobre a atenção especial que os pais e cuidadores devem ter com a gagueira infantil, não é isso? Isso. A gagueira infantil, ela é um distúrbio no neurodesenvolvimento. Geralmente ela ocorre aí entre o 2º ano de vida ao 6º ano. E como que essa gagueira se apresenta? Ela vai se apresentar por bloqueio de sons, travamento de sons ou prolongamento. Só que a criança está no desenvolvimento natural da fala, né? No desenvolvimento da linguagem. E aí ela pode sim apresentar uma gagueira ou outra porque ela está aprendendo. Mas quando que é importante a gente se atentar se faz parte do desenvolvimento natural da fala ou se requer atenção para que seja encaminhado a um profissional. Quando a minha criança ela apresenta bloqueio, travamento de sons, palavras, né, ou sílabas, tensão de cintura escapular, que é no pescoço, ou alguma compensaçãozinha de cabeça, o piscar do olho. Se a minha criança está evitando se comunicar, se ela evita falar determinadas palavras, e a gente, quanto pais, na maioria das vezes, a gente tem uma parcela de culpa, Sim. porque ela pode estar associada também à questão do ambiente, a questão social, alguns aspectos que podem ter ocorrido durante o parto ou na primeira infância dessa criança. Mas pelo menos aí 70% das crianças que apresentam gagueira é isso que eu estou falando aqui, porque olha, segundo um estudo, na maioria dos casos, como a senhora acabou de comentar, a gagueira ela é transitória e cerca de 70 a 80% das crianças se recuperam espontaneamente, né? Agora, no entanto, quando os sintomas persistem por mais de alguns meses, aumentam de intensidade ou causam desconforto, é fundamental procurar uma avaliação com uma fonoaudióloga, né? Isso, porque qual é o papel da fonoaudióloga sobre a gagueira? Sim. A gagueira ela não tem cura, porém, se essa criança começa a receber estimulação precoce, a fonoaudióloga ela vai ter o papel, vai desenvolver o papel de reabilitar essa comunicação. É uma fala, uma fluência acelerada, ela vai buscar desacelerar a fala dessa criança, aplicar exercícios de respiração, entre outras técnicas, e aí a criança consegue ter essa consciência. Se eu falar apressado, aceleradamente, eu vou estar tropeçando em uma palavra, em uma sílaba, eu vou estar evidenciando a minha gagueira, a gente consegue conscientizar ela. Falar mais pausadamente, falar devagar. E aí é quando entram os cuidados em casa. Que por vezes a gente, quanto pai, tem a rotina acelerada, mas a culpa não é da criança. É uma responsabilidade nossa que a gente sobrecarrega ao menor. Cuida, come, a gente tem que ir pra aula, tu vai chegar atrasado. Cuida, tu já colocou a tua camisa, tu já pegou a tua roupa, embora, a gente vai passar do horário, tem consulta com o médico, tem um monte de coisa pra fazer. Você fala acelerado, você acelera o ambiente, você potencializa um estresse. Tu ainda tá comendo, já era pra te ter terminado. Eu acho que eu seria essa mãe, A bem aí, mamãe doutora. tem que ir trabalhar. Então a criança ela vive no nosso momento, no nosso estresse, na nossa agitação. E a dica? Evitar acelerar a criança. Ter respeito quando ela estiver falando, ouvir atentamente, olhar nos olhos, mostrar que se importa, para que ela se sinta à vontade e tenha essa intenção de se socializar, de se comunicar. Olha, não corrigir. Tem mensagem já. Já? Muitas. A gente não vai entrar no tema, porque não dá. A gente já postou de manhã, doutora, já muitas mensagens chegaram, e a Patrícia, lá do Jardim Primavera, ela fala, meu filho de 3 anos, doutora, começou a repetir as palavras, repetir as primeiras sílabas de várias palavras, principalmente quando ele está empolgado para contar algo. Isso já é um sinal de gagueira ou é algo comum nessa fase de desenvolvimento da fala? A gente precisa levar em consideração, é comum, porque ele está no desenvolvimento da fala. Mas ele apresenta esses aspectos que eu acabei de falar? Ele mostra uma tensão, ele pisca os olhos, ele faz compensação de cabeça, ele se mostra irritado demais, estressado, ele quer falar uma palavra, a palavra não sai, aí ele desiste. Então, nós precisamos verificar quais os sinais ele está apresentando
para que ele seja assistido. E não é esperar, vamos esperar até finalizar o desenvolvimento da fala, que ocorre aí entre 5, 6 anos com atraso. E depois a gente busca ajuda. Não, comece a buscar ajuda no início. Na dúvida, ele já inicia com as intervenções. Então é muito mais fácil a gente conseguir minimizar todo esse transtorno, até porque logo ele vai para a escola, vai começar a questão da socialização, outra criancinha já tem um entendimento, ele não sabe falar, ele está falando errado, ele demora para falar, e aí uma vai corrigindo a outra, entra a questão do bullying. Então são vários fatores que podem potencializar aí uma dificuldade de aprendizagem, uma introspecção dessa criança no ambiente educacional. Olha, o Marcos, lá do centro, ele fala assim: eu mesmo gaguejei bastante na infância e com o tempo isso foi melhorando. Fico com medo do meu filho passar pelo mesmo. Existe realmente uma influência genética na gagueira? Então, 70%, tá, Marcos? 70% das crianças que apresentam a gagueira é genético, uma outra parte é neurológica, né? Então entra tanto a fonoaudiologia para intervir quanto a psicologia, para dar esse suporte. Crianças que por vezes passam por algum tipo de trauma durante a infância, perda de um ente querido, afastamento de um familiar, separação, ambientes hostis, né, de briga entre os pais, tudo isso pode potencializar com que essa gagueira ela seja muito maior. E aí entra o desenvolvimento da fala, ela vai para a escola, ela vai ter dificuldade na leitura porque ela tem uma fluência muito acelerada, ela pode apresentar dificuldade na escrita porque se ela for escrever, por exemplo, catavento, k. Já fica uma gagueirinha ali, né? Como é que ela vai conseguir desenvolver a linguagem escrita? Acho interessante a gente lembrar que um abismo sempre chama o outro. Qual está sendo um dos fatores mais negativos que ocorre? As mães chegam no consultório muito rápido, muito tardio, né? Porque por vezes tem aquela história, espera. Mas o fulano, o filho do vizinho, ele também gaguejava e ele conseguiu. Cada caso é um caso, né, doutora? Cada caso é um caso, cada criança tem o seu desenvolvimento. Hoje nós temos a medicina, hoje nós temos a tecnologia, temos muitos fatores para conseguir tirar os prejuízos, né, as dificuldades do caminho dessa criança. Antigamente não se tinha. A gagueira era tratada, eu lembro, eu tenho um irmão que é gago, e jogavam água gelada na cara. Tava dormindo, jogava água gelada. Ainda hoje, continua. doutora? A água não a senhora deu não jeito. tratou ele ainda? A gente até brinca, não tem mais jeito não. Já não tem paciência para terapia. Oh, meu Deus. Já não resolve, né? Mas se acostumou. Então, às vezes vai falar uma palavra, não conseguiu, muda por outra. Quando não consegue mudar por outra, abandona a conversa, esquece, deixa para lá, né? Então, a gente tem como minimizar esses prejuízos. Olha, Vanessa também, ela pergunta, a professora do meu filho comentou que ele evita ler em voz alta porque os colegas riem quando ele gagueja, doutora. Como é que eu posso conversar com ele e com a escola para ajudá-lo a lidar melhor com essa situação? É importante ela abordar claramente, se ele tem esse entendimento, as dificuldades que ele está apresentando, por que é importante ele receber a intervenção e levar esse assunto até a pedagoga, né, até a gestora dessa escola, para até fazer algum tipo de ação que possam conscientizar as crianças que a gagueira é um distúrbio que qualquer criança pode apresentar e que nós precisamos respeitar. Em vez de uma criança atacar a outra que está errando, ela ser suporte dentro da sala de aula para que ela consiga, né? Então, eu acho que hoje a criação das crianças está muito maluca, porque as crianças elas já crescem na maioria das vezes percebendo, eu tenho mais do que o outro, o carro da minha mãe é melhor do que o carro do outro, e valores, ética, o respeito, humanização, está ficando perdido. Então você precisa passar para o seu filho. O ideal seria isso, mas nem sempre você vai encontrar, nem sempre você vai ser acolhido. Então, quando você for passar por um momento de leitura, respire, pense numa coisa que você goste, leia devagar, não se preocupe com a turma, finja que você está sozinho e leia pausadamente.
mas precisa passar por uma fono. Porque toda vez que ele for colocado diante de uma situação de dificuldade, por questão emocional, ele vai precisar falar em público, ele já ficou nervoso, já vai potencializar. Ele precisa fazer uma apresentação, precisa fazer um discurso, vai passar por uma entrevista de trabalho. Porque o gago, sempre que ele é colocado, como costumam falar, né? Esse termo erroneamente. Quando ele é colocado diante de uma situação que mexe emocionalmente com ele, a gagueira ela já vem muito maior. Então, por isso o autocontrole, por isso trabalhar a respiração, a conscientização. Doutora, olha, tem uma mensagem aqui do Carlos, ele é pai do Fernando Henrique. Ele fala assim, doutora, sempre que meu filho gagueja, eu tento corrigi-lo, pedindo para ele repetir devagar, mas eu percebo que ele fica nervoso. Será que essa cobrança pode piorar, doutora, o problema? Piora. O ideal é não cobrar. O ideal é acolher, conversar, explicar a situação, olhar nos olhos da criança, mostrar que se importa, como eu falei anteriormente, e evitar corrigir, porque quanto mais você corrige, maior vai ser o receio dessa criança se comunicar. Ou seja, ela vai começando a diminuir a vontade dela de engajar numa conversa, de contar sobre uma história. Fala devagar, senão eu não te entendo. Respire e fala devagar para me entender. Ou o que foi que tu disse? A criança está iniciando uma palavra que tu já sabe a frase que ela vai formar e tu pega e termina por ela. Não, a gente precisa deixar ela no tempo dela. Ela já tem uma ansiedade por não conseguir se comunicar direito. E por si só a criança ela consegue identificar que ela errou. A gente não precisa corrigir. Então, vai fazendo esse trabalho. Filho, me explica como é que foi o seu dia. Pode ficar à vontade, a mamãe está te ouvindo. Por mais que queira falar... Tem mais paciência, espera. né, doutora? A paciência é a palavra-chave. A Luciana, também aqui do São Francisco. Doutora, eu queria saber se existe algum tipo de exercício simples ou brincadeira que eu possa fazer em casa para ajudar a minha filha a se expressar melhor e sem tanta atenção ao falar. Boa pergunta. Nós podemos utilizar músicas. Por que que uma pessoa que apresenta aí a gagueira, quando ela vai cantar, ela não demonstra gagueira? Porque ela já conhece a música, ela já sabe. Quando eu preciso me organizar para falar como foi o meu dia, eu vou pensar como foi o meu dia. Eu acordei, escovei o dente, tomei café, saí. Na hora dessa organização, trava. Por isso, quando se canta, não apresenta a gagueira, porque ele já sabe exatamente cada palavra em cada lugar. Tá? Então, o que é o ideal? Brincadeiras de canções, né? Utilizar a música, contar histórias, contar de 1 até 50, dependendo da criança, de 1 até 100. Coloca 10 cartas de imagens diferentes, meio de transporte, animais, frutas, objetos. Vamos contar uma história? Aí você pega, por exemplo, uma casa. Era uma vez uma casa e aqui tem um pato, que existia um pato amarelo. Esse pato sempre fugia até um sol, no finalzinho da tarde. Então, a criança ela tem tempo. Olha, um excelente exercício. Ela tem pausas. Ela Boa tem ideia, 10 doutora. imagens, porém ela precisa criar uma história. Então, ela tem tempo para se organizar. Diferente de um texto que você dá para ela e diz, lê. Né? Então, aqui ela consegue organizar semântica, pragmática, faz tudo muito bonitinho. E trava-língua. Começa com trava-língua mais simples. Até quem não é gago trava, doutora. Eu que não sou gago, faço um trava-língua, eu me travo todo. E aí eu fico gago. Olha, essa é uma pegadinha, né? Articulação e dicção, né? Nossa senhora. Aí ia se me pegar. Olha, doutora, o Ricardo aqui da Aparecida. Doutora, eu notei que meu sobrinho gagueja, mas quando ele está animado. É tipo quando ele quer contar uma história rápida. Isso é normal ou indica que é um caso que já precisa de um acompanhamento com fonoaudiólogo? Ela comentou a idade? 7 anos. 7 anos. Já passou do desenvolvimento da fala, né? Temos 2 anos aí mais ou menos em atraso. Tem que averiguar, né, Ricardo? O que resta, Ricardo, não tem outra receita, não tem outra orientação. Procura uma fonoaudióloga para realizar uma avaliação, aplicar os protocolos necessários para testar como é que está essa disfluência, né, da criança para receber as intervenções. Doutora Renata, ela pergunta se a gagueira tem cura definitiva ou o tratamento serve mais para controlar os sintomas e melhorar a fluência? Vai controlar os sintomas e vai melhorar essa fluência. A gente consegue minimizar esses impactos.
Então, por exemplo... Ou depende do gago? E se o gago quase não for tão gago assim? Se o gago não Existe for quase um gago tão que não é tão gago? Existe... O que é a fluência? É a nossa velocidade da fala. Então, posso falar nessa velocidade, posso falar um pouco mais lento e posso falar acelerada demais. O que vai mandar é o meu sistema pneumofonarticulatório. O que é? A minha respiração. Se eu realizo exercícios de respiração, de sopro, se eu tenho consciência que eu posso estar falando errado, que eu preciso falar mais lento, eu consigo minimizar esses prejuízos da gagueira. Então, começa com a conscientização da pessoa. Ah, ele é criança, a gente vai usar atividades, brincadeiras lúdicas para que ele consiga entender. Um exercício bom, bora cheirar a florzinha e apagar uma vela, né? Porque como é que você vai falar para a criança? Inspira. Sim. Agora, expira. Não, nós vamos falar, cheira a florzinha. Agora, sopra uma velinha. Pode ser até aquelas velas que tem uma pilha, uma bateriazinha em cima que apaga, né? Então você pode utilizar para ele entender melhor. Inspira, sopra e vários outros exercícios de sopro. Olha, a Juliana também tá por aqui. Doutora, boa tarde. Minha filha começou a gaguejar depois que trocamos de cidade e ela entrou numa nova escola. Será que o estresse e as mudanças da rotina podem ter contribuído para isso aparecer? Sim, pode contribuir. Na verdade, ela já estava lá, talvez passou despercebido e agora com a mudança de estado ela ficou em maior evidência. Mas não tem outra orientação, outra instrução que a gente possa passar. É buscar o fonoaudiólogo. Qual é o profissional capacitado e habilitado para intervir? O fono, tá? O Eduardo, doutora, boa tarde. Tenho 2 filhos e percebo que o menino tem mais dificuldade para falar com fluência do que a menina. Existe mesmo uma diferença de incidência entre meninos e meninas? Existe. O índice maior são em crianças do sexo masculino. Existem mais meninos, né? Mais então, meninos. Com gagueira. A Sônia também, lá do Alto Alegre. Oi, seja bem-vinda, Sônia. Doutora, já ouvi dizer que quanto mais cedo a criança começa o tratamento com fonoaudiólogo, maiores são as chances da melhora. Isso é verdade mesmo? Minha sobrinha começou a apresentar alguns sintomas e gostaria de saber se é necessário já procurar um profissional. Oi, Sônia, boa tarde. Realmente é verdade, tá? Quando você descobre, por exemplo, que está com alguma patologia, tardiamente fica um pouco mais difícil o tratamento, né? A resposta ao organismo vai ser diferente. Quando você descobre no início, é mais fácil tratar, você ganha tempo. A mesma coisa é a gagueira. Quanto mais cedo essa criança for passar por uma avaliação e o fono conseguir fazer um plano de terapia para assistir essa criança, maiores são as chances dela chegar na fase escolar, na adolescência adulta, sem nenhum prejuízo. Porque o que ocorre? Vai deixando passar e na vida adulta, a pessoa quer ir procurar fono. Como eu já recebi muitos casos. E, ao mesmo tempo, ela tem vergonha, porque ela já é adulta, ela já tem mais de 20 anos. Sim. Ela já, por vezes, formou, ela já tem uma função e aí agora está procurando a fono. Mas por quê? Porque é administrador de uma empresa, às vezes precisa falar em público, porque é professor, troca todo o tempo a palavra que quer falar. Então, a maioria acaba chegando na vida adulta. Então, Verdade. A gente tem que pensar e ter, quanto pais, né, pessoas próximas de criança, como é que está o nosso mundo hoje? Como é que está a cabecinha dessa criança? Com as dificuldades que ela está apresentando? Ele não vai encontrar só pessoas boas no caminho que vai tentar ajudar ele a superar. Então, de uma gagueira infantil que não foi assistida, ele vai apresentar, por vezes, dificuldade na escrita, na linguagem, vai diminuir a socialização na escola, não vai querer fazer atividade em grupos, não vai querer fazer leitura, não vai querer participar de momentos onde a socialização é coletiva. E isso vai levando a um estado de ansiedade, de rejeição, evitar fazer novas amizades. Aí a gente já pensa em a situação do bullying e na vida adulta, precisar de assistência, de uma psicologia, precisar de
Uma equipe pela multidisciplinar, né, psiquiatra, doutora? para precisar tomar um medicamento para acalmar aquela ansiedade, sempre que for fazer uma apresentação. A gente consegue minimizar os prejuízos. O importante é não negligenciar quando pequeno. Olha, eu quero agradecer ao Guilherme, lá do Nova Canaã, a Michele, a Tânia, o André, a Helena, ao Diego, a Fernanda, Paulo, Roberta. A gente não tem mais Acabou. tempo, acabou muito rápido, mas a senhora já voltou bombando. É isso que importa, né? Obrigada. Doutora, eu quero que a senhora dê um recado para todas essas pessoas que mandaram mensagem. Aproveite também e já diga onde você atende. Vamos falar para todo mundo aí. Vamos lá. Para quem mandou a pergunta e não conseguiu, eu vou deixar esses próximos 30 minutos no Instagram aberto para estar respondendo, né? Doutora Simone Rodrigues, pode enviar a mensagem de vocês que eu vou responder. E hoje estamos localizados na Rua Valério Magalhães, número 1027, no bairro São Francisco, na 123 Decolar. Então é muito simples. Se você colocar no Google, vai aparecer, se buscar fono, vai aparecer Simone Rodrigues, entra, acessa e marca uma consulta avaliativa. Não deixa para depois, porque o depois pode sair muito mais caro. Vamos falar onde fica. A doutora, ela atende, gente, na espaço 123 Decolar, tá? Deixa eu falar aqui para vocês direitinho. A 123 Decolar, ela fica localizada aonde, doutora? Eu não tenho o endereço aqui. Bairro São Francisco, No São Francisco. número 1027, na Rua Valério Magalhães. Perfeito. Anotem o WhatsApp, por favor, tá? O telefone é o... Deixa eu ver aqui. Pegadinha. 99164 4481. Anotem. 99164 4481. A doutora também trata crianças com neurodesenvolvimento, né? Com atraso no neurodesenvolvimento. Enfim, ela tem uma equipe multidisciplinar lá para poder auxiliar a sua criança e todos esses fatores aí que influenciam diretamente na vida de todas elas. Uma questão importante, Hélio, apesar de ser um distúrbio no neurodesenvolvimento, né? Hoje, estudos indicam que a gagueira ela é uma comorbidade do autismo. Então, por vezes, as características do autismo ficam ali camufladas e a gagueira intensifica. Então, dependendo da criança, tem mais de 7 anos, a gagueira está ali instalada, o ideal é passar por uma avaliação fonoaudiológica para que essa mãe, essa família seja norteada qual o caminho que ela precisa percorrer e descartar um possível autismo, tá? Então, não podemos deixar de falar que a gagueira é comorbidade do autismo. Então, deixo aí uma sinalização importantíssima nessa nossa entrevista de hoje. Doutora, eu lhe aguardo quinta-feira que vem, tá? Com mais um super tema. Volte com tudo. Que a gente, Obrigada. olha, muito pessoal aqui mandando mensagem demais. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto. Não sai daí, rapidinho.